Vamos continuar o nosso estudo em geometria euclidiana plana, enunciando os axiomas sobre medição de segmentos. Suponha que eu tenha os pontos A, o ponto B e o ponto C, e que nós vamos fazer uso da régua para poder medir a distância entre eles. Posicionando a régua inicialmente no ponto A, vamos associar ao ponto A o número 0, associar ao ponto B o número 2 e associar ao ponto C o número 5. Deste modo, a distância entre o ponto B e o ponto 5 pode ser calculada como 5 menos 2, que é igual a 3, ou seja, a distância entre o ponto B e o ponto C é 3 centímetros. Analogamente, podemos fazer para a distância entre o ponto A e B e o ponto A e C. A distância entre o ponto A e B é 2 menos 0, que é 2, e a distância entre o ponto C é 5 menos 0, que é 5 centímetros. Isto porque nós associamos números reais a pontos no plano. Desse modo, vamos enunciar o axioma 1 sobre medição de segmentos, que diz: a todo par de pontos do plano corresponde um número maior ou igual a 0. Este número é 0 se e só se os pontos são coincidentes. Ou seja, a um par de pontos AB no plano, podemos associar um número real, C, tal que C é maior ou igual a 0, sendo que C é igual a 0 se e somente se o ponto A for igual ao ponto B, isto é, eles são pontos coincidentes, são iguais. Este número real C, a qual associamos o par de pontos AB, é chamado a distância entre os pontos A e B, e é o comprimento do segmento determinado pelos dois pontos. A seguir, enunciaremos o axioma 2, que diz: os pontos de uma reta podem ser sempre colocados em correspondência biunívoca com os números reais, de modo que a diferença entre estes números meça a distância entre os pontos correspondentes. Ou seja, se eu tenho vários pontos no plano, os pontos A, B, C, D, E, F e G, estes pontos no plano podem ser sempre colocados em uma correspondência biunívoca, ou seja, posso ter uma relação destes pontos com os números reais, de modo que a diferença entre os números correspondentes aos pontos meça a distância entre estes pontos. Por exemplo, se ao ponto C nós associarmos o número 4 e ao ponto F associarmos o número 16, a diferença entre estes pontos, 16 menos 4 igual a 12, é a distância entre o ponto C ao ponto F no plano. Vale notar que, como no plano podemos ter infinitos pontos, e se podemos associá-los com o conjunto dos números reais, isso significa que o conjunto dos números reais também é infinito. Vale notar que pegamos o ponto C com coordenada 4 e o ponto F com coordenada 16, mas nada impede você de afirmar que, se a distância entre esses dois pontos é a diferença entre as coordenadas dele, podemos pegar 4 menos 16 e ficamos com menos 12. Contudo, lembrando do axioma 1, que dizia que a um par de pontos AB associamos o número C sempre maior ou igual a 0, este caso aqui não é válido, porque ele fere o que nós construímos antes, o axioma 1. Contudo, podemos formalizar e generalizar da seguinte maneira. Podemos tomar a diferença entre os números A e B de qualquer maneira e, em seguida, tirar o módulo destes números. Assim, a diferença entre eles em módulo será sempre positiva e será a distância entre esses dois pontos no plano. Ou seja, a distância entre o ponto AB é o módulo de B menos A ou A menos B. Não importa a ordem que você tome, desde que você ponha um módulo. Esta notação, com a barra em cima, apenas indica que estamos denotando o número real ao qual corresponde o comprimento do segmento definido entre os pontos A e B. Ou seja, é o número que denota o comprimento do segmento entre os pontos A e B. Vamos enunciar agora o nosso terceiro e último axioma sobre medição de segmentos, que diz o seguinte:
Se o ponto C encontra-se entre A e B, então o comprimento do segmento formado entre os pontos A e C mais o comprimento do segmento formado entre os pontos C e B é igual ao comprimento do segmento formado entre os pontos A e B. Ou seja, eu tenho um ponto A e tenho um ponto B. O axioma me diz que se C é um ponto e encontra-se entre os pontos A e B, então o comprimento do segmento formado pelos pontos AC mais o comprimento do segmento formado pelos pontos CB é igual ao comprimento do segmento formado pelos pontos AB. Ou seja, a distância entre o ponto AC mais a distância entre o ponto CB é igual à distância total entre o ponto A e o ponto B. Com esses três axiomas de medição e os axiomas 1 e 2 de incidência e ordem, vistos no vídeo anterior, nós podemos então relacionar uma ordem entre os pontos de uma reta com uma ordem dos números reais. Veja que a relação de ordenação nos números reais é dada por menor que ou maior que. Assim, faz sentido dizer que um número C está entre outros dois números, A e B, quando ocorrer C ser maior que A e menor que B, ou C ser maior que B e menor que A. Agora vamos então inferir algumas proposições e teoremas como consequência desses axiomas que nós discutimos. Proposição 2.1. Se, em uma semirreta SAB, considerarmos um segmento AC com o comprimento do segmento AC menor que o comprimento do segmento AB, então o ponto C estará entre A e B. Então vejamos, nós temos a semirreta SAB e sabemos que tem um ponto C que pertence a essa semirreta SAB. Nós vamos considerar o segmento AC tal que o comprimento desse segmento AC é menor que o comprimento do segmento AB. Se isto ocorre, implica que o ponto C está entre os pontos A e B. Nós vamos fazer uma prova por absurdo. Nós vamos inferir uma ideia, trabalhar essa ideia e chegar que ela é um absurdo. Nós vamos inferir que se é o ponto B que está entre os pontos A e C, então, pelo axioma 3, nós temos que a medida do segmento AB mais a medida do segmento BC é igual à medida do segmento AC. Ora, mas isto implica que o segmento AB é menor do que o segmento AC. E se você não está conseguindo visualizar isso, você teria uma semirreta passando pelos pontos AC, em que o ponto B está no meio entre elas. A medida AB mais a medida BC é igual à medida AC. Isto implicaria que a medida AB é menor do que a medida AC, se o ponto B estivesse entre o ponto A e C. Contudo, por hipótese, a medida AC é menor do que a AB. Logo chegamos em um absurdo, ou seja, o ponto B não pode estar entre o ponto A e C. É o ponto C que está entre A e B. Vamos seguir com o teorema. Sejam A, B e C pontos distintos de uma mesma reta cujas coordenadas são, respectivamente, A, B e C. O ponto C está entre A e B se e só se o número C está entre A e B. Veja que esse teorema trata-se de um se e somente se, ou seja, temos que provar tanto que vale a ida quanto que vale a volta. Vamos começar então com a ida. E vamos dividir em dois casos. O caso 1 seria em que os pontos A, B e C estão na reta da seguinte maneira, e o caso 2 seria se os pontos A, B e C estivessem ordenados da maneira contrária. Então, no caso 1, nós vamos utilizar o axioma 3, que diz a distância do segmento AC mais a distância do segmento CB é igual à distância do segmento AB. Mas como nós vimos no axioma 2, o comprimento do segmento AC é o módulo de C
menos A, e o comprimento do segmento CB é o módulo de B menos C. Vai ser igual ao comprimento do segmento AB, que é igual a B menos A. Veja que as letras minúsculas C, A e B denotam os números reais que correspondem aos pontos C, A e B, respectivamente, no plano. Agora nós vamos nos fazer valer de um fato, que as partes são menores que o todo, ou seja, que o comprimento AC é menor do que o comprimento AB, assim como o comprimento CB é menor do que o comprimento AB. Logo, este termo é menor do que B menos A em módulo, e este termo também é menor que o módulo de B menos A. Ou seja, o módulo de C menos A é menor que o módulo de B menos A. Do axioma 3, a qual nós inferimos uma relação de ordem em que os números reais correspondentes aos pontos A, B e C obedecem também à relação de ordem dos números reais, temos que essa diferença é positiva e essa diferença também é positiva. Assim ficamos com o módulo de um número positivo, é ele mesmo, ficamos com C menos A, é menor do que B menos A, o que implica que C é menor do que B. Agora vamos analisar o outro pedaço do segmento, CB. Então, o módulo de B menos C é menor do que o módulo de B menos A. Com o mesmo argumento, vemos que este é maior que zero e este também é maior que zero. Assim ficamos com B menos C é menor do que B menos A. Ficamos então com menos C é menor do que menos A. Multiplicando por menos 1 em ambos os lados da desigualdade, ficamos que C é maior do que A. Logo, juntando este fato com este fato em uma única relação, temos que C é maior que A e menor que B. Agora, para o caso 2, vamos ter que a distância do segmento BC mais a distância do segmento CA é igual à distância do segmento BA. Utilizando o axioma 2, ficamos com o módulo de C menos B mais o módulo de A menos C é igual ao módulo de A menos B. E vendo que as partes são menores que o todo, ou seja, a distância entre B e C é menor do que a distância entre B e A, assim como a distância entre C e A é menor do que a distância entre B e A. Então, o módulo de C menos B é menor do que o módulo de A menos B, assim como o módulo de A menos C é também menor do que o módulo de A menos B. Ficamos então com o módulo de C menos B é menor do que o módulo de A menos B, e o módulo de A menos C é menor do que o módulo de A menos B. Analogamente, temos que o argumento dos módulos também são positivos. Ficamos então com C menos B é menor do que A menos B. Logo, C é menor do que A. E para o módulo de A menos C menor do que o módulo de A menos B, temos que os argumentos são positivos, portanto, ficamos com A menos C é menor do que A menos B. Então, menos C é menor que menos B, e multiplicando por menos 1 em ambos os lados da desigualdade, ficamos que C é maior que B. Juntando esses dois fatos em uma única relação, temos que C é menor que A e maior que B. Ou seja, tanto no caso 1 quanto no caso 2, dado a relação de ordem nos números reais, o número C, que corresponde ao ponto C no plano, está entre os pontos A e B. Vamos então para a segunda parte do teorema, que seria a volta. Que seria, se o número C está entre os números A e B, então o ponto C está entre os pontos A e B. Temos que, se C está entre os números A e B, então podemos inferir que o módulo de C menos A mais o módulo de B menos C é igual ao módulo de B menos A. Contudo, utilizando os axiomas 2 e 3, temos que a distância entre os pontos A e C mais a distância entre os pontos C e B é igual à distância entre os pontos A e B. Mas veja que isto não termina a prova porque não temos como inferir a posição deles na reta a partir dessas informações. Portanto, vamos considerar
as semirretas partindo do ponto A. Ou seja, esta semirreta, esta outra semirreta, esta outra, assim como esta, e todas as semirretas partindo do ponto A. O teorema diz que A, B e C são pontos distintos de uma mesma reta. Portanto, vamos supor que A está entre os pontos B e C. Ou seja, A tem esta semirreta e esta semirreta, e A está entre os pontos B e C. Se isto acontece, então, do axioma 3, nós podemos inferir que a distância entre os pontos A e C mais a distância entre os pontos A e B é igual à distância entre os pontos B e C. Contudo, esta igualdade nos diz que AB é menor do que BC. Mas isto é uma contradição, visto que AB é maior do que AC. Logo, A não pode estar entre os pontos B e C. Logo, a igualdade a qual chegamos é verdadeira e o ponto C está entre os pontos A e B. Agora vamos definir o que é o ponto médio. Vamos ver. Chamamos de ponto médio do segmento AB a um ponto C deste segmento, tal que o comprimento entre os pontos AC é igual ao comprimento entre os pontos CB. Ou seja, se eu tenho os pontos A e B formando um segmento, e C é um ponto deste segmento, a distância AC é igual à distância CB. A partir disso, vamos então enunciar outro teorema que diz que um segmento tem um único ponto médio. Esse é um tipo de prova bastante comum na matemática, a qual temos que provar a existência e a unicidade. Vamos então provar que de fato ele existe. Então, seja AB um segmento e AB suas coordenadas respectivamente, e C entre A e B, tal que C é igual a B mais A dividido por 2. Assim, pelo axioma 2, existe um ponto C, tal que o número C é a sua coordenada. Então, como a distância AC é igual ao módulo de C menos A, e C é B mais A sobre 2, ficamos então que a distância AC é igual ao módulo de B menos A sobre 2. E o comprimento do segmento CB é igual ao módulo de B menos C, que é igual a B menos B mais A sobre 2, que é igual ao módulo de B menos A sobre 2. Disto, nós temos que o comprimento AC é igual ao comprimento CB, que pela definição anterior é o ponto médio. E como C está entre A e B, pela proposição 2, temos que o ponto C está entre os pontos A e B. Agora vamos provar então que ele é único. Nós vamos considerar outro ponto C' do segmento AB de tal maneira que a distância AC' é igual à distância C'B. E sendo A, B e C' as coordenadas dos pontos A, B e C', respectivamente, então nós temos dois casos. O primeiro, que C' menos A é igual a B menos C', e o segundo caso, em que C' menos B é igual a A menos C'. O primeiro caso em que C' é maior que A e menor que B, e no segundo caso, em que C' é maior que B e menor que A. Se isto ocorre, pela definição de ponto médio, nós temos que o C' é igual a B mais A sobre 2. Mas B mais A sobre 2 é igual a C. Logo, pelo axioma 2, C' é igual a C, ou seja, ele é único. Vamos a outra definição importante que diz: seja A um ponto do plano e R um número real positivo, o círculo de centro A e raio R é o conjunto constituído por todos os pontos B do plano, tais que o comprimento do segmento AB é igual a R. Ou seja, se eu tenho os pontos A e B,
de maneira que vamos denotar o comprimento do segmento AB como R. Então, o conjunto de todos os pontos C, tal que o segmento AC também meça R, forma um círculo centrado em A de raio R. Note que se eu tenho dois pontos E e F, de tal maneira que o comprimento do segmento formado por eles seja menor e maior que o raio, respectivamente, então o ponto E é dito estar dentro do círculo e o ponto F é dito estar fora do círculo. Se o comprimento do segmento AB tem tamanho R e E é um ponto dentro do círculo, logo o comprimento do segmento AE é menor que R, e se F é um ponto fora, o comprimento do segmento AF é maior que R. Note também que, dado dois pontos, G e H, um fora e o outro dentro do círculo, o segmento ligando esses dois pontos sempre intersectará um ponto J do círculo.